Olá, alunos. Bom dia. Aviso aos navegantes que a minha câmera de vez em quando vai falhar, mas tudo bem, vida que segue. É importante só a imagem que eu vou transmitir ou que eu estou falando e não vocês ficarem olhando para mim o tempo inteiro. Então, livro de vocês, peguem lá para o vídeo. Vou parar aqui, para o vídeo. Vai lá, pega o livro de vocês. Página 107, tem 2 sonetos de Camões. Professor, o que é soneto? Gente, página lá, 107, está escrito lá no finalzinho da página, ó. Composição poética de 14 versos distribuído em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, gente, se são 2 quartetos, são 2 versos com 4 estrofes e 2 tercetos, 2 versos com 3 estrofes, ok? Então, continuando aí, todo mundo já achou o soneto de Camões? Já foi? Então, composição poética é um soneto. Professora, como é que identifica o que é um soneto? Porque ele vai ter 2 tercetos e 2 quartetos. Simples, pronto, já está na nossa cabeça, não vou esquecer nunca mais. E a partir de agora, a gente começa propriamente dito a estudar literatura na sua forma bruta, na sua forma básica. Por quê? Professora, o que eu estudei antes era literatura? O que você estudou antes era uma sequência de informações que iam agregar ao que você vai aprender agora. Então, assim, toda a parte de gêneros literários, de figuras de linguagem, você já tem que ter aprendido isso, porque eu vou falar ao longo dos próximos 3 conteúdos, que são os próximos 3 bimestres, de coisas que já deveriam estar na sua mente, já deveriam estar sendo aprendidas por você. Então, assim, por que no primeiro bimestre a gente só fala sobre o que é literatura, gêneros literários e figuras de linguagem? Justamente para preparar a sua cabeça, que nunca viu literatura na vida, para histórias que você vai ouvir a partir de agora, aonde a história, realmente de história, do professor de história, vai se confundir com literatura e você vai conseguir separar esses dois e falar assim, poxa, isso é literatura e isso é história. Tá? Então, eu vou transmitir para vocês um slide que mostra basicamente a divisão da literatura que a gente faz, tá? Quando a gente começa a estudar, propriamente dito, literatura. Então, tá aí, ó. Deixa eu colocar numa imagem maiorzinha para vocês aí. Então, a gente considera todas essas, como é que posso dizer, esses temas que nós vamos utilizar agora como escolas literárias. Tá rodando pretinho, deixa eu ver se ele vai atualizar aí para aparecer para vocês. E o que a gente considera uma escola literária? Gente, é toda aquela parte da literatura que vai ficar para a gente conhecida como algo que foi demarcado na história literária do Brasil ou do mundo. Então, assim, agora a gente começa a falar sobre quinhentismo e renascimento, tá? Que é de 1500 a 1601. Devo deixar bem claro para vocês que eu não sou uma pessoa que me prenda a tantas datas, mas a fatos, tá? Ao que foi contado. Então, assim, a gente começa a falar do quinhentismo e todo segundo bimestre a gente fala sobre quinhentismo. No terceiro bimestre a gente fala sobre o barroco e termina o quarto bimestre falando sobre arcadismo. Então, assim, há muito que se falar, há muito que se aprender. E a partir da página 107 do livro de vocês, é isso que tem que ficar na mente. Ó, vou passar mais um slide aí, e onde a gente localiza mais ou menos o quinhentismo, o seiscentismo ou barroco, que a gente chama, e setentismo ou arcadismo. Não é preciso que vocês gravem agora o arcadismo e barroco, por quê? Porque a gente vai passar um bimestre inteiro falando sobre o quinhentismo. E eu posso, no início do terceiro bimestre, resgatar o barroco, tá? Esse prospecto aí que vocês estão vendo, e também o arcadismo. Então, agora no quinhentismo, a história que a gente conta literária em cima das grandes navegações da Companhia de Jesus, tá? Falando sobre os jesuítas, toda a parte de catequese, que eles traziam de forma literária para colocar isso, de certa forma, para os índios de forma mais romantizada. E a gente fala sobre literatura informativa,
tá? Que eram as cartas que eram trocadas pelos reis, pelos líderes, para saber o que estava acontecendo num lugar e outro, porque naquela época, infelizmente, não existia internet, não existia Wi-Fi, não tinha WhatsApp para mandar para o Dom João VI o que estava acontecendo, né? E a literatura dos jesuítas também, tá? Então, a partir daí, olha que interessante que eu achei para vocês. Eu tenho quase certeza que vocês conhecem o Descomplica. Peraí, deixa eu voltar aqui. Parou, mas não parou. Isso. Que vocês conhecem o Descomplica. E eu vi um resuminho sobre o quinhentismo no Descomplica. Eu achei muito bacana, porque, gente, sabe aquela história? Não aprendeu o que é que eu desenho, não entendeu o que é que eu desenho? Eu quero que desenhe. Eu amo o Descomplica justamente porque ele desenha para que eu possa entender o que está acontecendo. Então, a partir de agora, vocês vão ver um videozinho muito bacana sobre o quinhentismo, tá? Renascimento e quinhentismo. Espero que seja de grande valia para vocês, tá? Gente, depois vocês podem rever o vídeo também, depois vocês podem assistir em casa de novo ou assistir no YouTube de vocês, sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá ao vídeo? Fala galera, com vocês, Amara Moira, professora de literatura. Tá na hora de mais um Quero que Desenhe. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos queridinhos da prova de Ciências Humanas do Enem, o renascentismo ou renascimento. Este período da Idade Moderna foi marcante por conta das intensas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Mas, antes da gente desvendar o que foi essa grande onda, dá uma conferida para ver se você já está inscrito no nosso canal, vai? Ficar ligado nos vídeos que colocamos aqui é mais uma fonte de estudos lindona para você. Ainda dá também para ativar as notificações do canal clicando no sininho para não perder nenhuma novidade que rola por aqui. E, como a gente faz questão de garantir que seu aprendizado seja o melhor possível, não esqueça de baixar o mapa mental completo sobre essa matéria no link da descrição abaixo. Tá bom ou quer mais? Eu não sei vocês, mas a gente aqui no Descomplica sempre quer mais. Por isso vai rolar um cupom para assinar um dos nossos planos com desconto no final do vídeo. Essa é a sua chance de estudar online com qualidade. Como estávamos dizendo, o renascentismo foi um movimento que surgiu no início da Idade Moderna e que teve uma força enorme, principalmente na Itália. Estamos repetindo isso porque é muito importante você lembrar essa informação na hora da prova, beleza? Seguinte, naquela altura do campeonato, o sistema feudal não funcionava mais como antes e entrou em crise. As pessoas daquela época não queriam mais viver confinadas nos pequenos espaços que eram os feudos e decidiram reinventar seu estilo de vida. Para isso, a galera da Europa Ocidental se apropriou dos conceitos racionais e humanistas, típicos do classicismo da Grécia e da Roma Antiga. Essas ideias mudaram o foco das ações sociais. Antes, a vida das pessoas era pautada nas normas da Igreja Católica. Com o renascentismo, isso mudou. As vontades do homem passam a ser prioridade nas escolhas que os indivíduos fazem para si mesmos. Mas olha só, não que a religião perdeu total importância, não. Pelo contrário, só não era mais o eixo que norteava as ações daquele momento. Nesse contexto todo, o renascimento pode ser reconhecido por 7 características: o antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o naturalismo, o classicismo, como falamos aí em cima, e o individualismo e o otimismo. Vamos começar pelas duas principais delas, o antropocentrismo e o hedonismo. Só pelo nome talvez você já tenha sacado a ideia. O antropocentrismo é um conceito que vem da junção de duas palavras gregas. Anthropos, homem, mais kentron, centro, representa a ideia de que o homem é o protagonista da sua própria história. Se antes a vida era governada por Deus, como já mandava o teocentrismo, no Renascimento o ser humano passa a estar no centro do mundo. Justamente por isso, o hedonismo também é uma das características mais importantes deste período. Como o homem se coloca em primeiro lugar antes de qualquer coisa, isso inclui também suas próprias vontades. Aqui, os prazeres materiais e sensoriais são colocados como prioridade. Deveríamos focar na vida terrena ao invés de nos privarmos de alegrias mundanas para alcançarmos o paraíso depois de morrermos. Totalmente o contrário do que acontecia na Idade Média, lembra? Além disso, quando você vir que uma questão fala sobre o renascentismo, lembre logo dos conceitos do racionalismo. Pela primeira vez até então, o homem é o centro de todas as atenções. Consequentemente, o racionalismo põe em pauta a razão humana como principal assunto a ser explorado pelas ciências e pelas artes. Os intelectuais observavam e faziam vários experimentos para descobrir o maior número de informações possíveis sobre esse universo inédito que era o ser humano. Inclusive, a relação entre o homem e seu meio também é bastante abordada pelo naturalismo.
Os cientistas do renascentismo passaram a questionar se tudo que havia na natureza realmente havia sido criado pela ação divina. Por isso, vários estudos científicos foram desenvolvidos neste período para descobrir como os ecossistemas funcionavam para valer. E deu certo, tá? Essa leva de estudos e experimentos trouxe um sentimento de otimismo para os europeus. Afinal, olha quanta coisa o homem estava conseguindo descobrir por conta da sua própria capacidade. Do jeito que as coisas estavam evoluindo, as pessoas daquela época começaram a acreditar no progresso social. Mas claro, como o ser humano era capaz de qualquer coisa, as pessoas tornaram-se mais individualistas também. Por fim, vale a pena falarmos sobre o movimento artístico que rolou durante o Renascimento. Dessa época só surgiu o escritor, pintor e escultor supimpa. Estamos falando de gente profissa de verdade, tá? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto foram só alguns dos artistas renascentistas que podemos destacar para sua prova. E entre os escritores, Dante e Camões são os grandes exemplos. Essa galera que brilha no talento pode ser dividida em 3 momentos: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Em geral, todos esses períodos têm características parecidas, como a prática do mecenato. Mas o que é isso? Simples, o mecenato era a prática de nobres mercadores de incentivar a cena artística das principais cidades italianas durante o renascentismo. Mas, já no Cinquecento, as grandes navegações afetaram a economia italiana. Tanto é que o Renascimento se espalhou para vários outros países da Europa, como Espanha, Inglaterra, Holanda e Portugal. Ufa, história pra caramba, né? Como sabemos que é muita informação para absorver de uma vez só, preparamos um link que está aqui na descrição do vídeo para você baixar essa lindeza de mapa mental completo em alta resolução. Assim, dá para revisar essa matéria sempre que você quiser. Se você tiver curtido esse vídeo, não... Então, gente, voltando para cá, vamos lá, né? Aprender um pouquinho de italiano também, não é mesmo? E vários ismos que a gente utiliza ao longo da história do quinhentismo. Então, assim, essa foi só uma prévia, mas o mais importante de tudo é o livro de vocês. E o mais importante de tudo é vocês perguntarem para o professor e vocês tirarem a dúvida. Então, vamos lá. Dentro do Renascimento, a gente vai denotar aí características do classicismo. E isso está lá na página 109 do livro de vocês. Acompanha comigo? Vamos lá? Vou ler e vou explicar, um por um. Então, a principal tendência do Renascimento na literatura e nas artes é o classicismo, que se define pelas seguintes características. Primeira, imitação dos autores gregos e latinos tomados como modelo de perfeição estética. E quando a gente fala de modelo de perfeição estética, a nossa cabeça vai direto lá no Davi de Michelangelo, aquela estátua, né, de mármore, que não tem, acho que não tem os braços, que está nua, e ele é feito em tamanho muito maior do que o tamanho humano, porque ele ali tenta denotar o quanto o homem é perfeito, o quanto o homem é feito de uma forma aonde nós possamos idealizá-lo. Então, essa é a primeira situação que a gente vê dentro do classicismo. Segunda, obediência a regras estabelecidas com base na leitura de textos teóricos clássicos como Aristóteles e de Horácio, e na análise de obras clássicas. Então, assim, todos os textos dessa época terão um vernáculo, olha que lindo vernáculo, uma forma de se falar, uma forma de se escrever totalmente diferente da que nós estamos inseridos. Então, vai ter muito assim, professor, o que significa tal palavra? Professor, o que significa tal palavra, tal expressão? Então, primeiro de tudo, antes de perguntar ao professor, antes de direcionar sua pergunta ao professor, tente contextualizar a palavra para que você entenda o significado dela. Segundo, procure o dicionário. Após saber o significado da palavra, tente contextualizar a palavra para saber o significado dela. E por último, coloca a sua dúvida lá no fórum que a gente tira. Anota a sua dúvida para quando a gente entrar no Meet ao vivo, a gente explicar e a gente tira. Ok? Funciona desse jeito, porque se você não tiver autonomia do seu aprendizado, vai ficar complicado. Terceira aí, ó, busca da perfeição formal das obras. Então, tudo que era feito tentando a excelência, buscando a excelência. Isso a gente pode levar para a nossa vida, tá? Sempre que eu estudar, eu vou tentar estudar o máximo que eu posso. Sempre que eu fizer uma prova, eu vou fazer melhor do que eu posso. Gente, isso devia ser resgatado hoje pra gente, de certa forma. Próxima, diferenciação clara e independência de gêneros. A gente vai conseguir
distinguir claramente cada obra que a gente está vendo dentro de um gênero textual, porque as obras são muito diferentes e são muito variadas. Racionalismo, equilíbrio entre razão e emoção, entre razão e imaginação, e impessoalidade. Então, assim, os autores tentam ao máximo que podem se distanciar de suas obras, tá? Nisso a gente fala muito sobre razão e emoção. A parte racional vai estar bem distinta, bem distante e diferente da emocional, tá? E nisso a gente vai conseguir distinguir umas das outras. E identificação com os valores ideais do bem e da verdade e o ideal da beleza. Então, a gente vê muito a valorização, hiper, ultra, mega valorização da beleza dentro desse contexto do classicismo. E a partir daí, continuamos conceituando as situações em que somos colocados. Peço que vocês façam a leitura do livro de vocês sobre as medidas de versos, sobre toda essa introdução do quinhentismo no Brasil e o classicismo, porque ao longo do terceiro bimestre a gente só vai falar sobre isso. Então, conhecermos os autores, conhecermos as obras e assim por diante. Conversamos no Meet. Um abraço, gente. Não esqueça, consultem o livro, verifiquem lá no site do Descomplica, tá? Baixem o mapa mental, façam as anotações de vocês e reflitam sobre o que a gente acabou de falar. Um abraço. Tchau, tchau.